Fala parceria, tudo bem? Aqui é o professor Hazek trazendo mais uma microaula de matemática. Se esta é a sua primeira vez aqui, você é muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Magimática. Neste vídeo, você verá conceitos iniciais sobre radiciação. É uma introdução, pensando em quem ainda não teve a oportunidade de aprender e para você que já estudou, mas quer fazer uma revisão começando do zero. Mas antes, peço para você já deixar o seu like e se inscrever no canal, pois assim o YouTube vai entender que o conteúdo é bom e você me ajuda a fazer o canal a crescer e ser visto por mais pessoas, fechou? Cada operação matemática possui suas propriedades. Uma das propriedades bem conhecida é a operação inversa. Vamos pegar o número 2 e vamos supor que eu quero adicionar 3. Então a soma será 5. Se eu quiser voltar ao número 2, eu terei que pegar o número 5 e subtrair 3. Então, a operação inversa da adição é a subtração. Vamos pegar agora o número 3. Multiplicando por 2, teremos no resultado o número 6. Para voltarmos ao número 3, precisaremos dividir o 6 por 2. Então, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Quando você quer saber se um cálculo está correto, você usa a operação inversa para conferir a conta. É o que chamamos de prova real. E na potenciação, como que é a operação inversa? Está aí. A radiciação é a operação inversa da potenciação. Ou seja, o que a potenciação faz, a radiciação desfaz. Por exemplo, 2 elevado ao quadrado é 4. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. Sendo a radiciação a operação inversa da potenciação, significa que tudo que acontece em uma radiciação é baseado em uma potência. Se você acha que precisa entender melhor sobre potenciação, eu tenho um vídeo que explica bem e poderá te ajudar. Estou deixando um card do vídeo aqui em cima para você assistir depois se desejar. Tem também um link na descrição deste vídeo, ok? Vamos ver agora quais são os elementos de uma radiciação. Este símbolo chama-se radical. Algumas pessoas o chamam de raiz quadrada, mas não está correto. O certo mesmo é radical. O valor que aparece no alto à esquerda do radical chamamos de índice. Ele é derivado do expoente da operação inversa potência. O índice mostra quantas vezes o número que estamos procurando foi multiplicado por ele mesmo. Quando o índice for 2, o número não precisa ser exibido, ou seja, você verá o radical sem índice, mas pode assumir que quando não tiver um valor no índice, o índice é 2. O valor que aparece dentro do radical é o radicando. Ele é derivado do resultado de uma potenciação. O resultado da operação de radiciação chamamos de raiz. Ela é derivada da base de uma potência. A leitura da radiciação ocorre como nos exemplos a seguir. Um radical com o índice n e a no radicando, dizemos raiz enésima de a. Um radical que não possui um valor no índice e no radicando apresenta o valor 16, dizemos raiz quadrada de 16. Um radical que tem no índice o valor 3 e no radicando o valor 8, dizemos raiz cúbica de 8. Um radical que tem no índice o valor 4 e no radicando o valor 256, lê-se raiz quarta de 256. E seguindo por essa linha, teremos raiz quinta, raiz sexta e assim por diante. Vamos ver agora como calcular a raiz de um número. Temos no radical o número 2, que podemos dispensar o número aqui. E no radicando, o número 4. Vamos começar perguntando, que número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes, o resultado dá 4? Sabemos que 4 é igual a 2 vezes 2, que é o mesmo que dizer 2 ao quadrado. Veja que o número 2 está no expoente do radicando e também no índice. Nós vimos que a raiz é a inversa da potência, então podemos eliminar o número 2 do índice e do expoente. Logo, a raiz quadrada de 4 é 2. Outro exemplo. Raiz cúbica de 125. Começamos pela pergunta. Que número multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 125? Bom,
Veja que o desafio é um pouco maior aqui. No exemplo anterior foi mais fácil calcular de cabeça. Então, para esse caso, vamos usar a fatoração para calcular essa raiz. Vamos pegar o número 125 e fazer sucessivas divisões de modo que cada uma seja a divisão exata. 125 dá para dividir por 2? Não dá. Dá para dividir por 3? Também não dá. Dá para dividir por 5? Sim, o resultado é 25. Agora, 25 dá para dividir por 5? Sim, 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Temos o 5 que aparece 3 vezes como divisor. Então, 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5 dá 125, que é o mesmo que 5 ao cubo. Veja que o expoente e o índice é 3. Então, podemos eliminar o 3 do índice e do radicando. Logo, a raiz cúbica de 125 é 5. Temos também casos particulares em relação ao sinal que acompanha o radicando. Se o índice for um número par, o radicando só pode ser maior ou igual a zero. Em outras palavras, não existe raiz de número negativo quando o índice for par. Vou dar um exemplo para você entender melhor. Temos aqui a raiz quadrada de menos 9, que é o mesmo que dizer raiz quadrada de menos 3 vezes menos 3. Na regra de sinal da multiplicação, sinais iguais, o resultado deve ser positivo. Fazendo a multiplicação, temos 3 vezes 3 igual a 9. Então, o radicando somente poderá ser 9, não menos 9. Logo, não existe raiz de um número negativo se o índice for par. Mas se o índice for ímpar, daí sim, o radicando tanto pode ser positivo quanto negativo. Exemplo, raiz cúbica de menos 125 é o mesmo que raiz cúbica de menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Multiplicando menos 5 vezes menos 5, sinais iguais, o resultado é positivo. Então, ficamos com mais 25. Mais 25 vezes menos 5, agora temos sinal positivo multiplicando o sinal negativo. De acordo com a regra de sinal, sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, 25 vezes 5 dá menos 125. Daí você me pergunta, Hazek, para que serve a radiciação e onde eu precisaria usar na prática? Olha, a radiciação poderá ser exigida em questões do Enem, concursos públicos e também em outras disciplinas, como na engenharia, na física, química e etc. Além disso, você poderá usar para resolver questões do dia a dia. Vou mostrar um exemplo comum da geometria. Uma sala possui a forma quadrada e possui uma área total de 64 metros quadrados. Qual é a medida em metros de cada lado da sala? Temos aqui a figura de um quadrado para representar a área de uma sala, medindo 64 metros quadrados. Sabemos que um quadrado tem os lados iguais, que vamos chamar de L, que é o número que precisamos descobrir. Vimos em geometria que a área de um quadrado é base vezes altura. Então, temos a área de 64 igual a L vezes L, que é o mesmo que L ao quadrado. Veja que 64 é o resultado de uma potência. Então, podemos usar a operação inversa da potência, que é a radiciação. Temos aqui o radical com índice 2, pois o exemplo da potência é 2, e no radicando temos 64. Fazemos agora a pergunta, que número que multiplicado por ele mesmo dá 64? Chegamos ao número 8, pois 8 vezes 8 dá 64. 8 vezes 8 não é o mesmo que 8 ao quadrado? Sendo a radiciação a inversa da potenciação, podemos eliminar o expoente e também o índice, pois possuem o mesmo valor, 2. Pronto, chegamos à conclusão que cada lado da sala mede 8 metros. É isso. Nesta aula, fizemos uma introdução em radiciação. Vimos aqui conceitos iniciais para facilitar o seu entendimento sobre essa operação matemática. Com essa aula, você está pronto para avançar para o próximo nível sobre radiciação. Não deixe de assistir ao próximo vídeo, que eu vou te apresentar as propriedades que irão facilitar muito a sua vida em questões um pouco mais complicadas. Já que você assistiu até aqui,
peço para curtir esse vídeo e se inscrever no canal, se ainda não fez isso. E se tiver alguma dúvida sobre a aula, tiver alguma sugestão ou crítica, escreva para mim nos comentários que darei uma atenção especial. Se você acha que esse conteúdo pode ajudar mais alguém, compartilhe, mas sempre lembrando, não se esqueça da galera do fundão. Um forte abraço e até a próxima microaula de matemática.